Para 2018, o melhor. Agora, como construir aquilo que queremos tanto? Manhã Total convidou 2 especialistas para nos ajudar nessa missão. Estou aqui com a Tatiana Parreira, que é gestora de propósitos, e o psicólogo Leonardo Nogueira, para a gente poder falar um pouco sobre isso. Se quiser participar, manda o WhatsApp também, né? Agora, para que a gente tenha, mais uma vez, obrigada a vocês dois por estarem aqui. Para que a gente tenha realmente um ano novo, como diria Drummond, a gente precisa primeiro passar pelo processo de autoestima e autoconhecimento, não é? É exatamente isso. É disso que a gente vai falar hoje, né? Dessa construção da autoestima, para poder construir um ano que faça sentido para as pessoas e que elas se reconheçam na própria vida. E aí a gente tem alguns pilares, não tem? Isso. Tem estudo. Nathaniel Branden, né, um grande especialista nessa área da autoestima, e ele identificou assim, alguns pilares que fazem com que a gente aumente a autoestima. Na verdade, a gente tem 3 tipos de autoestima: uma média, uma baixa e uma elevada. E esse ano tão difícil, né? Assim, com crise, esse ano, eu não gosto nem da palavra difícil, é desafiador. Então, esse ano desafiador exigiu muito da nossa autoestima. E aí, essa autoestima, ela é construída, ela vamos dizer assim, ela é aumentada, você praticando esses pilares que você disse aí, né? E são 6, mas 4 são muito fáceis da gente poder identificar e colocar em prática. É fácil, entre aspas. É desafiador, como você disse. É desafiador. E quais são? Então, a gente faz numa sequência meio que lógica, né? Autoconsciência, autoaceitação, autorresponsabilidade e autoafirmação. Trabalhando esses 4 pilares, eu posso trabalhar minha autoestima? Exatamente. Né? E são pilares que vêm de dentro para fora. Né? Então, a gente começa sempre por dentro, se percebendo, se compreendendo, entrando em contato com o nosso propósito, entrando em contato com quem a gente é, para a gente ter força de realização na vida, mas uma realização que faça sentido. Porque muitas das coisas que, às vezes, a crise traz como benefício é a percepção de que aquilo que a gente está fazendo na vida não faz muito sentido. Né? Então, as pessoas, como o Léo disse bem, né, esse foi um ano desafiador, de crises, tanto no sentido externo quanto no sentido interno para as pessoas. Né? E esses momentos são momentos em que a gente começa a refletir, peraí, o que eu estou fazendo faz sentido mesmo para a minha vida? Essa é realmente a vida que eu quero viver? Como é que é isso? E esses pilares da autoestima vão ajudar a gente de um jeito mais prático e mais consciente para construir essa vida com sentido. Né? E como é que eu trabalho isso? Por exemplo, autorresponsabilidade. É ter responsabilidade pelo que eu quero, pelos meus atos, não ficar culpando o outro? Mais ou menos isso, assim? Pegando a fala da Tati aqui, já eu entro nessa questão sua, é que assim, como que eu vou entrar num ano melhor, como que eu vou desejar um 2018 melhor, construir um ano mais próspero, né? Que a gente acabou de ver uma entrevista falando sobre isso, se eu não olho para mim, se eu não olho para as minhas necessidades, se eu não me vejo, se aquela crise que a Tati está falando, ela está querendo contar coisas para mim, porque crises, doenças, conflitos, isso está conversando comigo, isso está querendo dizer assim, olhe para você, o que você está fazendo com a sua vida. Então, a crise, conflito, problema, dificuldade, isso não é ruim. Isso é um sinal de que algo em mim precisa ser cuidado, né? E a autoestima é esse cuidado com a gente. A autorresponsabilidade é eu me responsabilizar pela minha vida. Isso significa o quê? Que é eu não colocar a minha vida na mão de uma outra pessoa, né? E não me vitimizar. Eu estava lembrando aqui, quando eu vim pensando sobre a autorresponsabilidade, que uma das coisas que acontece para a gente não assumir responsabilidade pelas nossas coisas, pelos nossos negócios, pelos nossos relacionamentos, né? Pelos nossos bens materiais, é a gente ficar colocando a culpa no outro. E aí eu sou a vítima, eu sou o inocente e o outro é sempre o culpado. Então eu não preciso fazer nada. E aí eu não me responsabilizo, porque eu tenho que sempre esperar que o outro faça primeiro, que o outro decida, que o outro resolva, que o outro faça por mim, que o outro pensa por mim, que ele decida a minha vida por mim. E aí como é que eu faço? Eu não saio do lugar. Não saio do lugar e não encontro o meu propósito. Não, porque a pessoa perde o poder, né? Exatamente. Ela entrega o poder para as outras pessoas, né? Para o que está acontecendo e não assume a responsabilidade pelas próprias escolhas, pelo que ela vai fazer na vida dela, né? E aí até no livro tem do Nathaniel, ele propõe uma pergunta que é muito interessante para a gente começar a pensar, que é assim, e se eu assumir
hoje 5% a mais de responsabilidade sobre as minhas escolhas, sobre as minhas ações, sobre o que eu estou sentindo, porque não precisa ser de uma vez. A gente não dá conta A gente também de cresce uma aos vez, poucos. né? A gente cresce aos poucos. Então não precisa de dureza, pode ser com gentileza, né, conosco. Então se eu hoje ficar um pouquinho mais responsável, se eu conseguir dar um passinho nesse sentido, porque aí, quando a gente coloca a culpa no outro, uma coisa importante que a gente precisa saber é que a gente também fica no lugar de culpa. Né? Porque se tudo o outro tem que fazer para mim, eu sou uma vítima, eu não assumo o poder sobre a minha vida, também quando eu faço algo para mim, eu entro num lugar de culpa, né? De eu tenho que agradar o outro o tempo todo. Então é um jogo muito dolorido, né? E quando você propõe esse exercício da gente, né, 5% um pouquinho a mais de responsabilidade, nas tarefas simples? Nas tarefas simples. Né, para o pessoal entender? Isso, e para a gente ter um pouco mais de clareza do que é da minha vida e do que é da vida do outro. Então, do que eu tenho que fazer? A minha agenda, o meu trabalho, a minha casa, a minha saúde, o meu corpo, né? O que pode acontecer com a minha vida se eu ficar um pouquinho mais responsável por isso? Que resposta que a gente vai encontrar, hein, Léo? E aí tem um outro sinal que é assim, o que eu não estou fazendo, o que eu não estou, que é o oposto do que a Tati está dizendo, que se eu não estou na responsabilidade, como que fica a minha vida? Se eu não assumo a responsabilidade pela minha vida, como é que eu fico? E aí você vai olhando, né? A pessoa ela vai identificando como que a vida dela fica estagnada. Né? Aí ela abre mão dos sonhos, dos desejos, daquilo que ela gostaria de fazer para ela, para o ano seguinte. E aí, como eu espero que o mundo faça, nada vai acontecer, né? Não vai ter movimento na minha vida. Eu não sou e nem estou. Isso. Não é? Nessa situação, então, eu não a sou autorresponsabilidade, ela faz uma coisa que eu acho muito ruim, que é a falta dela, a falta da autorresponsabilidade. Que a minha vida fica estagnada, não tem movimento. Nossa, né? é muito triste. Antes da gente passar, porque a gente vai falar sobre... A Tati falou de alguns exercícios, né, pra gente entrar em 2018, e o Léo também vai falar sobre técnica de mentalização. Deixa eu trazer a história de uma telespectadora que está nos acompanhando, gente, que é o seguinte: Mônica, então, eu tive câncer de mama. Com a cirurgia foi embora também a minha autoestima. Retirei toda a mama direita e engordei muito. Minha autoestima está zero. Imagina como é que ela vai chegar em 2018. Qual que é o conselho de vocês para ela? Ela não colocou o nome. Eu vou colocar já uma resposta. A autoestima dela não está zero. Não. Porque exige muita coragem fazer isso. Não é? E ter que lidar com uma doença e ter que passar por isso e olhar para si e perceber que você não é mais aquela. Então, olha, eu vou dar uma sugestão para ela. Olha para aquela mulher que era antes dela ser o que ela está sendo hoje e agradeça. Agradeça aquela mulher que ela foi, porque graças àquela mulher ela chegou onde ela está, com doença ou não. E agora ela vai olhar daqui para frente. E isso é ter muita autoestima, não é? Porque eu poderia suicidar, eu poderia criar situações para eu continuar na doença. E ela decidiu fazer diferente. Então isso é autoestima, ela não está com a autoestima zero. Então, ó, conselhinho bom, né? Você não mandou seu nome, mas a gente te deseja aí uma autoestima cada vez maior, né? Vamos falar sobre técnica de mentalização para a gente poder conseguir as coisas em 2018? A gente separou algumas imagens porque a maioria de nós tem os seus sonhos, não é, Tati e Léo? E a gente, olha, a gente quer ser mais feliz, não é? Quer mais liberdade. A gente vai passando as imagens, a gente quer ter tempo para a família, não é? São, acho que, desejos comuns que a gente tem. Opa, viajar então nem se fala, né? Programar uma viagem. Quem mais que a gente tem de imagem? Opa, arrumar alguém na vida, um grande amor. E por aí vai, a gente vai passando as imagens. Agora, como é que eu posso ter tudo isso, gente? Nossa, que pergunta essa minha. E pode. Primeiro passo é saber que pode. Né? Ter coragem de viver. Quando a telespectadora perguntou, né, dizendo que a autoestima dela estava baixa, e o que o Léo falou foi muito bom. É o contrário, ela teve coragem de viver. Ela teve coragem de escolher a saúde, de passar por um tratamento que é muito desafiador. Está com coragem de mandar perguntando e querendo melhorar. É isso. Então, a primeira coisa que a gente tem que saber é que sim, a gente pode ter prosperidade, alegria e saúde em todos os lados da nossa vida, em todas as áreas da nossa vida. Né? Essa coragem de acreditar nisso, saber, é o primeiro passo. A gente pode sim, é real. Esse é o primeiro passo. E essa técnica? Então, e aí a gente estava falando dos pilares, eu lembrei muito com essas imagens da autoaceitação, até da pergunta dela, que é da autoaceitação, né? Que é eu me aceitar do jeito que eu sou. Isso é uma coisa que porque o contrário disso é eu não ser o que eu sou. E isso diminui muito a autoestima, eu precisar ser o que eu não sou, né?
E quando eu assumo quem eu sou de verdade, que é com todas as minhas dificuldades e com as minhas coisas boas, a minha autoestima melhora. E aí eu consigo projetar coisas, eu consigo entrar num fluxo mais positivo, né? Que é o que você falou aí da mentalização, eu consigo eu começo a programar coisas para mim. Quando eu estou sintonizado comigo, quando eu estou, vou dizer assim, quando eu estou namorando comigo... Isso é ótimo! Quando eu estou amando a mim, né, traduzindo, eu consigo entrar nesse fluxo e a minha autoestima melhora espontaneamente. E o que ajuda isso? Eu começar a programar mentalmente o que eu quero para mim. Ao invés de eu colocar minha mente no que eu não tipo, nos meus problemas, na minha doença, nas minhas dificuldades, eu preciso focar na minha pessoa. Né? Isso aí você fala melhor do que eu, né? Que é o foco em mim. E aí eu preciso começar a projetar coisas que eu quero para mim. E aí existe uma técnica, eu não sei se a Tati quer falar antes dessa coisa do propósito. Pode falar, aí. Nosso papo tá acabando, nosso papo tá bom, mas nosso E aí papo existe tá uma acabando. técnica que é você monta um cartaz, que pode ser de cartolina, de, sei lá, papel cartão, você pode montar no seu próprio computador lá na papel parede, você monta um cartaz e coloca nesse cartaz tudo o que você deseja para o ano seguinte. E vai visualizando. E todos os dias você vai visualizando. Vou fazer isso. Agora, o foco na pessoa, para a gente poder encerrar, é o foco no propósito. É o foco em si, exatamente, no seu propósito. Então, algo importante que vai ajudar, inclusive, na mentalização, é perceba como você está. O seu corpo, como você se sente, valide isso. O que você sente, o que o seu corpo está te contando tem valor e isso vai te mostrar os caminhos para conquistar o que está lá no seu mapa. Que é um mapa mental, né? Monta o seu mapa para 2018, olha para ele e perceba como você se sente em cada uma daquelas áreas. Como você se sente agora te diz exatamente o que precisa ser cuidado nesse momento para aquilo poder se manifestar. Gente, adorei essa dica, vou fazer, eu vou estar de folga, vou fazer isso, vou colocar o que pretendo para 2018. Mônica, e coloca assim, eu quero um carro, então coloca o carro, eu quero um corpo mais bonito, então escolha uma imagem de um corpo bonito. Eu quero, aprendendo a fazer yoga, então eu coloco uma imagem de alguém meditando. Eu quero praticar mais exercício físico, então eu coloco uma imagem de alguém fazendo um esporte. Coloque a imagem, você vai ver como que isso é poderoso, porque o cérebro, ele acredita nisso. E aí isso vai disparando no corpo uma série de reações químicas para que aquilo possa acontecer. Entendeu? Vamos fazer? Vamos, velho. Vamos fazer. Eu já tenho as minhas. Já estou programando as minhas. Eu preciso muito exercitar minha gratidão a vocês dois que passaram um ano com a gente aqui no Manhã Total. Tati Parreira, gestora de propósito, obrigada, viu? Léo Nogueira, psicólogo, sempre me traz um cafezinho, obrigada, tá? Obrigada mesmo. Um ano de 2018, assim, maravilhoso para vocês. Obrigada. Tá bom? Ano que vem a gente tá junto também, né?